Você sabe quem foi Nicodemos? Nicodemos é mencionado somente no Evangelho de João. Seu nome significa conquistador do povo. Nicodemos era fariseu e membro do concílio de líderes judaicos, conforme podemos ver no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Seu encontro com Jesus é registrado detalhadamente no Evangelho de João, no capítulo 3. Claramente interessado no que ouvir a respeito de Cristo, Nicodemos resolveu procurá-lo para conversar a sós com ele e foi ao seu encontro em segredo durante a noite, provavelmente para evitar os comentários dos colegas. Começou a conversar com uma demonstração de grande respeito e consideração por Jesus, cujos milagres comprovavam seus ensinos, reconhecendo-o como procedente da parte de Deus, conforme vemos no versículo 2. Cristo respondeu que os que desejavam ver o reino de Deus precisavam nascer de novo, ou nascer do alto. Nicodemos interpretou a mensagem literalmente e não conseguiu entender como se processa um segundo nascimento. Jesus então lhe explicou sobre a necessidade da operação do Espírito Santo na vida do indivíduo que deseja ver o reino de Deus. Essas palavras contrastariam com a crença judaica de que o nascimento físico era de grande importância. O fato de ser descendente de Abraão. Nicodemos estava perplexo pelas coisas que ouvia e Jesus destacou que ele, apesar de ser líder em Israel, não era capaz de entender aqueles ensinamentos. A verdadeira pedra de tropeço para ele não viria pelas coisas que são entendidas, coisas terrenas, mas sim pelas coisas espirituais. Quão difícil seria para Nicodemos crer no Filho de Deus, em sua crucificação e sua morte. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 e 14. O texto não esclarece se Nicodemos creu em Cristo, embora posteriormente o tenha defendido. Quando alguns dos fariseus procuravam um meio para condenar Jesus, ele perguntou: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Evangelho de João, capítulo 7, versículos 50 e 51. Após a morte de Cristo, Nicodemos uniu-se a José de Arimateia e ajudou a tirar o corpo do Filho de Deus da cruz e colocá-lo no sepulcro. Providenciou perfumes caros, como indicação de que era um homem rico. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39. Esta última referência talvez indique que ele se tenha tornado secretamente um crente em Jesus. Como Nicodemos, que foi ao encontro de Cristo protegido pela noite, versículo 39, José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38. Talvez os dois se identificassem na fé e no medo dos judeus. João usa o encontro de Nicodemos com Jesus para desenvolver outros temas importantíssimos sobre o Filho de Deus. Primeiro, existe a questão do relacionamento dos judeus com Cristo. São vistos como pessoas que não entenderam qual era realmente a mensagem de Jesus ou quem ele realmente era. Segundo, a imagem do novo nascimento no Evangelho de João, capítulo 3, é apenas uma das várias instâncias no Evangelho em que as pessoas não entendem as palavras de Cristo, a fim de interpretar literalmente o que ele tensionava que fosse tomado num nível espiritual mais profundo. Em João capítulo 4, a mulher samaritana primeiro interpretou literalmente a promessa de Cristo de proporcionar uma água que acabaria definitivamente com a sede dela. No Evangelho de João capítulo 6, as pessoas procuraram um pão literal, quando Jesus oferecia um que acabaria definitivamente com a fome espiritual. Em todos os casos, Cristo referia-se à necessidade essencial de uma operação do Espírito Santo na vida de cada um deles. Conforme podemos ver no Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 5 ao 8,
Evangelho de João capítulo 4, versículos 23 e 24. Evangelho de João capítulo 6, versículo 63. No capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Terceiro, João demonstra ser essencial crer em Jesus, e muitos não creram. Por isso não verão o reino de Deus, nem herdarão a vida eterna. Os temas da vida eterna e da fé são claramente destacados nesta passagem. Evangelho de João capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15. Provavelmente é algo significativo para João que Nicodemos, o qual procurou Jesus na calada da noite, veio também em trevas de entendimento. A ênfase sobre Jesus como luz nos versículos seguintes e o contraste com os que amam a escuridão é explícita. Evangelho de João capítulo 3, versículo 19. João, porém, mostra como as trevas espirituais podem ser remediadas por meio da fé em Cristo, a luz que veio ao mundo. Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Evangelho de João capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Evangelho de João capítulo 8, versículo 12 e o capítulo 9, versículo 5. Se você gostou e ainda não é inscrito em nosso canal, te peço com todo carinho, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Tenho certeza que este canal é uma bênção para a sua vida, mas também quero te dizer, você é uma bênção para nós. Que Deus te abençoe e te guarde.